Comprometimento é uma palavra muito forte. Ela abraça toda a estrutura do relacionamento familiar. Cada pessoa vive e se move dentro dessa estrutura, desde o seu nascimento até a sua morte. Então veja só, comprometimento. Só de pensar na palavra comprometimento, a gente já começa a pensar algumas coisas, né? Por exemplo, a menina não está namorando, o menino não está namorando. Mas de repente os dois se encontram ali e resolvem iniciar um namoro, tá? Então vem um outro para a menina e diz assim: escuta, eu queria namorar com você. Qual deve ser a reação da menina? Eu não posso namorar com você porque já estou comprometida com fulano. E da mesma forma o menino, tá? O menino, se for paquerado, procurado por uma outra menina, estando ele já comprometido com outra, ele deve rejeitar, né, essa, como é que eu diria? Essa proposta. Obrigado. Tá? Então, ele deve dizer: eu não posso namorar com você porque eu estou comprometido com uma menina. Tá? Só para a gente ter assim, uma ideia de como é importante a palavra comprometimento. Eu vou citar mais um exemplo que é bem conhecido, até demais, né? Que é o exemplo do porquinho e da galinha, que se juntaram lá com a proposta de criar uma lanchonete, né? Então, diz que o porquinho e a galinha se reuniram lá para discutir o cardápio, o que iam servir e tal. Aí a galinha fez a seguinte proposta: vamos fazer o seguinte, você entra com o bacon, que eu entro com os ovos. Aí o porquinho olhou e disse: espera aí, desse jeito você não se compromete. Desse jeito eu vou comprometer a minha vida para fornecer o bacon. E você não precisa se comprometer em nada, porque botar ovo para você é a coisa mais fácil que tem, né? Então veja só, olha como é forte essa palavra comprometimento. Então cada pessoa vive e se move dentro dessa estrutura desde o seu nascimento até a sua morte. Essa frase que eu escrevi aqui, eu pensei bem para escrevê-la. Pode até estar faltando alguma coisa, pode até não refletir tudo o que está dentro do contexto, do alcance da palavra comprometimento, mas o que eu escrevi aqui já é suficiente para a gente entender algumas coisas, tá? Eu gosto da definição de comprometimento que eu vou ler agora. Diz assim, eu gostei demais dessa definição. Comprometimento é ação de arcar com um compromisso feito a alguém. Veja só, é uma ação, é uma ação, é uma atitude, um ato de arcar com um compromisso feito a alguém ou com alguém, se utilizando de regras propostas a fim de se alcançar a exatidão do ato ou ação, qualidade de ater-se às escolhas feitas. Olha, isso aqui abrange casamento, relacionamento marido-mulher, relacionamento entre os irmãos, relacionamento entre familiares, porque o nosso estudo vai também chamar os parentes. Vamos envolver todo mundo nesse estudo, porque, veja só, quando eu me casei com a minha esposa, não foi somente o Rui que casou com a Iraci. Quando eu casei com a Iraci, né,
A Iraci tornou-se uma só carne comigo. Mas eu casei com a família dela. E ela casou com a minha família. Tá? Quando a gente estuda sobre as raízes e os ramos que vão se estendendo, a gente entende essa questão. Né? Eu já ouvi até alguém dizer, mas escuta, você tem coragem de fazer isso? O cara é um bandido. Aí a pessoa responde, mas é parente, né? Parente, então, fazer o quê? Laços. Lembra que nós falamos? Definição de família, laços, raízes, heranças. Tá? Vamos continuar. Vamos aqui a terças escolhas. Não há opção para quem se compromete, a não ser cumprir o que se comprometeu a fazer. Nós vivemos numa sociedade onde as pessoas prometem, mas não se comprometem. Prometer é uma coisa, se comprometer. Olha, eu pensei para dizer o que eu vou falar agora. Comprometimento tem peso de aliança. Eu não vou dizer que tem a mesma força de uma aliança, porque a aliança é muito mais profundo. Nós vamos estudar lá para frente o significado de aliança. Mas comprometimento tem peso de aliança. Comprometimento tem peso com o que nós falamos, tá? O que nós falamos, a nossa decisão, o que nós nos comprometemos a fazer é muitíssimo importante. Desculpa, muitíssimo importante. Eu separei aqui o texto de Tiago, capítulo 5, verso 12. Diz assim: mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Olha, não está dizendo para que não caiais em tentação, é para não cair em condenação. Essa palavra condenação aqui, sabe o que isso significa? É o que aconteceu com o chifrudo, com o diabo. Tá? Então, entrar em condenação é sofrer uma condenação por não ter cumprido a palavra. Aqui em casa, a nossa família, nós sempre procuramos falar a verdade. Né? As minhas filhas, hoje já casadas, as minhas filhas não aprenderam a mentir. E nós verificamos, eu verifiquei, que a inocência delas, numa fase da idade, era tão grande com relação a essas coisas, que elas acreditavam. Alguém falava uma mentira e elas acreditavam, porque elas não foram ensinadas a mentir. Elas não aprenderam a mentir. Então, quando você não aprende a mentir, né? E se você não estiver bem atento, você pode acabar acreditando numa mentira como se ela fosse uma verdade. Por exemplo, coisa simples. Você vai me encontrar em tal lugar? Sim. A que horas? X horas. Vamos por aqui, 10 horas. 10 horas estou lá. Acabou. Acabou. 10 horas você está lá. Não, mas eu disse 10 horas só para marcar um horário. Né? Aí a pessoa vai, 10 horas chega lá, espera 10 a 11, 12. Olha, desculpa, mas não posso ir. Então, são pessoas que não são comprometidas com a palavra delas. É o sim, sim e o não, não.
E aqui o texto está dizendo que se nós não estivermos comprometidos com a nossa palavra, com o que falamos, a condenação pode entrar na família, tá? Por falta de comprometimento. Por que, com todo respeito àqueles que têm passado por esse problema, por que há divórcio? Porque não cumpriram o que comprometeram. Por que há tanta confusão, tanta situação que traz tanto desajuste? Por falta de comprometimento. Seja a tua palavra sim, sim, não, não. O que diz passar é de procedência maligna, disse Jesus. E aqui, Tiago está dizendo, cai na condenação. Só faltou ele dizer aqui, do diabo. Porque é isso mesmo. Tá? Agora, há dois níveis ou graus de condenação, de comprometimento. Hoje eu vou falar sobre um deles, estou falando. Depois, na próxima lição, vou falar sobre o outro. Primeiro é o comprometimento com o que é mutável. Família deve estar, os membros da família devem estar comprometidos, estamos falando de comprometimento, com o quê? Primeiro, com aquilo que é mutável. Depois vamos falar sobre o que é comprometimento com o que é imutável. Ou seja, há situações, há coisas na família que são mutáveis, que mudam. Mas não é porque elas mudam que nós vamos cair fora. Vamos deixar a pessoa sozinha. Não, não, não. Tá? Uma vez que nós nos comprometemos, tá? Tem que cumprir, gente. Tem que cumprir. Então, eu vou citar aqui algumas coisas na família que são mutáveis, tá? Primeira delas, a aparência física de cada membro. Eu estou falando do envelhecimento. O envelhecimento ele traz novas vestes sobre o corpo humano. Ah, mas quando eu casei com você, você era... Tinha cabelo. Né? Vou falar do homem, né? Você era... não era tão barrigudo assim, você tinha cabelo, né? Você era mais bonito, né? Então, não quero mais ficar com você porque eu não casei para viver com careca, com enrugado, com barrigudo, com etc. É um exemplo assim, tá? Então, essa é uma coisa mutável, mas há um comprometimento. Você se comprometeu. E nos casamentos realizados, pelo menos à moda antiga, né? Esse comprometimento, ele é selado com as seguintes palavras: até que a morte os separe. Olha aqui. Até que a morte os separe. Isso é se comprometer. Ok, você fez uma aliança e se comprometeu a viver com essa pessoa até que a morte os separe. Mas você pensou na possibilidade, aliás, possibilidade, isso é absolutamente certo. Você pensou como é que a pessoa com quem você casou estaria 30, 40 anos depois, 50 anos depois? Né? Ah, eu quero me envelhecer com você. Eu imagino que hoje tem tecnologia para isso. Mas algumas moças hoje, na faixa dos 20 anos, estão aí querendo casar, vão se casar, já tem um namorado. Se pegar a foto do namorado e dizer, olha como o seu namorado vai estar daqui a 50 anos.
Deus me livre, não vou casar com esse velho, com essas rugas. Mas é assim, tá? Então, isso é um comprometimento com coisas que mudam. As coisas mudam, a aparência muda. A aparência muda, tá? Eu mesmo, eu pego uma foto minha, comparo, não é possível. Quando eu tinha 20 anos, agora que eu vou fazer 66 anos, é brutal a diferença, né? Outra coisa, uma outra coisa que é mutável, o comportamento da família. Cada membro vai crescendo e definindo a sua personalidade. Isso geralmente traz desconforto para a família, principalmente na adolescência, né? Você pega lá, constrói um corredor, coloca o filho ali, e você acha que o seu filho vai crescer 2 anos, 3 anos, 5, 10, 15, dentro daquele quadradinho. Não, filho, não é assim não. Não é. Tá? Então, o comportamento é algo mutável. E não é maligno, não. Alguns partem para a malignidade. Mas é normal. É normal ficar careca, é normal ficar barrigudo, como também é normal mudar a aparência, assim como é normal mudar o tamanho da roupa. Tá? Então são coisas mutáveis na família que às vezes, por vezes e às vezes muitas vezes, trazem desconforto. Mas desconforto tão fortes que se você não estiver mesmo comprometido em viver a vida familiar, você poderá não suportar essa fase de mudança de aparência, de comportamento dos filhos, né? Comportamento do próprio cônjuge. Uma outra coisa que é mutável na família são as atividades. O correr dos anos traz oportunidades que definem o destino profissional e o papel de cada membro da família na sociedade. A família precisa compreender que a independência de seu membro é uma necessidade. Ela faz parte do processo de multiplicação da célula familiar, né? E nós como seres humanos, homem, mulher, a gente às vezes vicia em certas atividades. Vicia, né? Tem gente que vicia, sei lá, olha, todo sábado ele tem que ir para o parque, correr, jogar bola, sei lá o quê. Exerce essa atividade por anos. Aí quando chega na fase que ele precisa mudar, porque o tempo o levou a isso, não, eu não vou abrir mão da minha corrida. Eu não vou abrir mão disso, não vou abrir mão daquilo. Eu sempre fui assim, eu sempre fiz isso, por que agora tem que ser diferente? Ô moleque, você sempre fez assim, por que quer fazer diferente? Gente, família, já disse alguém, é um lugar de sombras e luzes. Não é? Sombras e luzes. Então, as atividades mudam. E toda mudança traz um certo desconforto, né? Eu era um pastor auxiliar de uma igreja maravilhosa durante anos. Você acha que foi fácil para mim, para minha esposa e para as minhas filhas na época, a gente se desligar de todas as atividades que a gente tinha lá para assumir a igreja, a IBPP na época? Foi uma mudança que mexeu com tudo. Residência, emoções, hábitos, costumes, horários, escolas, endereços, cartas, correio, tudo, mudou tudo. Aí, anos pastoreando em BPP, estou vendo alguns irmãos,
Deus faz uma outra mudança na minha vida. Essa transição de passar a liderança da igreja para os nossos pastores gerou desconforto em nós, porque nos tirou daquela zona de conforto e mexeu com a nossa família, com a nossa estrutura, com tudo. Eu estou citando aqui algo que a maioria das pessoas que estão nos assistindo me acompanhou, nos acompanharam nisso, não é? Agora, quando você vence essa mudança de atividades e você se adapta na outra atividade, é que você vai entender, era necessário, eu precisava. Os filhos precisam ter essa liberdade, a gente precisa acompanhar isso e não ignorar que são coisas mutáveis, que altera, às vezes, tira a família da zona de conforto, entra uma certa confusão, até colocando aqui entre aspas, mas é benéfico, é necessário. Entendeu? Se você não estiver comprometido em seguir em frente, seguir adiante com a sua família, apesar dos desajustes, então, para que casou? Família é assim, meu filho. Outra coisa, escolhas. Essa é uma das coisas mutáveis que pode trazer muita dor para uma família. Eu dividi esse ponto, escolha em dois subpontos. Primeiro, quando um filho resolve ir na contramão da escolha de seus pais, principalmente aí os poderosos, principalmente os grandes profissionais, que eles se acham assim, que foram bem-sucedidos, eles têm o sonho de que os filhos peguem a empresa e deem continuidade na empresa. Bobagem. Nem todos conseguem isso, nem todos. Principalmente empresa pequena. Propriedades, olha, quanta propriedade existe por aí abandonada. Porque os pais morreram e os filhos fizeram o que com aquilo? Só quiseram dinheiro. Só quiseram a herança. E ó, não quero nem saber. Tá? Isso é mal? Olha, veja, eu estou dizendo. Quando um filho resolve ir na contramão da escolha de seus pais. Eu escolhi o meu filho para ser isso. Aí ele chega e diz, não, pai, eu quero é o contrário. Traz problemas. Segundo, quando o real se distancia do ideal. Há inúmeros casos assim na Bíblia e vou citar apenas 2. O real é isso. Né? Aliás, o ideal é isso aqui. Mas a realidade está muito longe do ideal. Isso é comum, gente. É comum. Isso traz tanto conflito, mas tantos conflitos para a família. Eu disse que separei 2 exemplos. Né? Primeiro exemplo, a angústia do pai da parábola do filho pródigo, quando viu seu filho partir em busca de uma vida pregressa. Ele sabia que o filho estava indo para o caminho mau. Sabia. Lucas 15, 20 diz assim, levantando-se, isso quando o filho voltou, levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O verso 24 diz, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha sido perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Gente, eu não sei e não quero saber, não tive e não quero ter, é isso que eu quero dizer, não tive e não quero ter essa trágica experiência de ter um filho perdido. Mas não apenas perdido porque ele não seguiu pelo caminho que você queria e seguiu um outro que lhe deu sucesso. Às vezes acontece.
ele não segue a profissão do pai, mas adquire uma outra profissão e se dá bem lá, até melhor do que o próprio pai. Mas este caso aqui do filho pródigo foi o contrário. Ele se perdeu. Nos dias de hoje, isso equivale a dizer que ele se drogou, se prostituiu, foi para a cadeia, enfim, ele foi um assassino, um bandido. É isso que aconteceu. Por que pródigo? Porque ele era pródigo, ele era rico, mas desperdiçou toda a sua riqueza. Mas o filho que tem, eu digo, o pai que tem um filho perdido, a mãe que tem um filho perdido, ele nunca se esquece do seu filho. Principalmente a mãe. Eu já conheci mãe que morreu, literalmente morreu, esperando um dia o filho perdido bater a porta da sua casa de volta. Né? Eu estou falando da angústia do pai de ter um filho perdido. E o segundo ponto, o pesar do Criador quando viu o homem que viveu antes do dilúvio superar os limites da maldade. Em Gênesis capítulo 6 diz, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Deus sentiu um peso. Esse arrepender-se não é o arrependimento que nós conhecemos, mas é sentir um pesar, como está escrito no final do versículo. Quando Deus viu que o homem estava fazendo, ele sentiu aquele peso. Eu estou falando das escolhas, porque fizeram uma escolha totalmente oposta ao normal, oposta à vontade do Pai. Mas o que aconteceu com o pai do filho pródigo? Ele estava comprometido a ter os seus filhos no rol de membro da sua família como filhos, apesar dos filhos. Tipo assim, ainda que o meu filho esteja perdido, se eu encontrá-lo, vou trazê-lo de volta, porque ele é o meu filho. Filho é sempre filho, mãe é sempre mãe. Eu já disse tantas vezes e creio que essa é a verdade mesmo uma verdade para se dizer. A mãe pode ser uma prostituta lá fora, mas para o filho dela, ela é mãe. O pai pode ser um bandido lá fora, mas para o filho dele, ele é pai. Né? As crianças que vão visitar os seus pais numa cadeia, elas não vão visitar o prisioneiro, vão visitar o pai, vão visitar a mãe. Né? Porque para elas, os seus pais são pais. Tá? É assim que acontece. Então, por isso que Deus nos aceita de volta. Deus se comprometeu a preservar o homem. Por isso, ele foi atrás. Por isso ele enviou o seu filho Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Imagina comigo, fico assim pensando, Deus olha para o mundo perdido. Digamos que alguém dissesse para Deus, ô Senhor, dá uma olhada no mundo. Dá uma olhada. Não tem mais jeito. Está perdido. Pode botar fogo, pode queimar, pode destruir logo. Crie logo um novo céu, uma nova terra. Acaba com aquela raça lá. Mata homem, animais, mata tudo. Mata. Aí imagina que Deus olhasse assim, ouvindo, se isso fosse possível, né? Então é a imaginação do meu coração. É verdade. Dá vontade de fazer isso. Mas sabe de uma coisa? Eu amo esse mundo assim mesmo.
são os miseráveis, pecadores, perdidos. Você nem imagina, você não conhece tudo. Digamos que fosse um anjo conversando com Deus. Você não conhece tudo, porque você não conhece o coração do homem, mas eu conheço. É muito além do que você possa imaginar. Mas ainda assim eu amo. Por isso eu vou enviar o meu filho, para que todo aquele, esses perdidos todos, qualquer um deles, que acreditar no meu filho, eu vou trazê-lo de volta. Ah, Senhor, não faça isso. Não, vou fazer. Vou fazer. E fez. Oh, maravilhoso amor de Deus. É assim a família. Ame o teu filho. Ah, pastor, o meu filho está na cadeia. Ame-o, não como bandido, mas como filho. Olha, uma coisa importante. Nós não devemos esconder os erros dos nossos filhos. Paralisar. Não, filhinho, tudo bem. Não. Se ele merece cadeia, que vá para a cadeia. Viu? Se merece apanhar, hoje em dia não se bate mais em filho, né? Não posso nem falar isso aqui. Mas digamos que estamos aí 50 anos atrás. Se merece apanhar, desce-lhe o couro. Né? Mas ame-o do jeito que ele é e não do jeito que você gostaria que ele fosse. E não esconda os erros dele. Se alguém disser, o teu filho fez isso, chame na chincha. E se for caso de polícia, deixa a polícia levar. Porque para proteger os erros, muitos pais têm escondido os seus filhos. E eles se tornam ainda mais bandidos com a proteção de pais e de mães. Deus expôs todo mundo, diante dos olhos do Senhor, deixou escrito publicamente, Deus diz assim, ó, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, todos estão separados da glória de Deus, mas também deixou publicamente, quem crer e for batizado será salvo.